Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 1º de abril de 2019. Declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária do exercício de 2019, da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é de bom. Salmos 29, versículos 10 e 11. Correspondências recebidas. Da vereadora
Sandra Aparecida Kish Pinheiro. Cumprimentando-o, informo que não poderei estar presente na 8ª reunião ordinária do dia 1º de abril, por motivos particulares, respeitando o artigo 102, parágrafo 1º do Regimento Interno. Sem mais para o momento, desde já, agradeço pela compreensão. Do vereador Emerson de Souza. Cumprimentando-o, informo que não poderei estar presente na 8ª reunião ordinária do dia 1º de abril, por motivos particulares, respeitando o artigo 102, parágrafo 1º do Regimento Interno. Sem mais para o momento, desde já, agradeço pela compreensão. Ofícios do Executivo. Ofício número 366/2019. Encaminhando a prestação de contas do município de União da Vitória a seguinte documentação: demonstrativo de bancos, anexos de balanço emitidos pela Contabilidade e SIM-AM, relatórios de gestão fiscal e resumos da execução orçamentária do exercício de 2018 e cópia da prestação de contas 2018. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação número 17/2019, do vereador Fernando Edgar Vier, ao senhor prefeito municipal, junto ao setor competente, verifiquem a possibilidade de melhorar o estacionamento nas vias públicas próximas à Clínica São Camilo, na rua Benjamin Constante, e a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância, a APMI, na rua Cruz Machado. Devido às vagas de estacionamento rotativo serem implantadas na área central da cidade, muitas pessoas vêm trabalhar e deixam seus veículos estacionados o dia todo nesses locais, que não possuem o estar, trazendo transtornos às pessoas que precisam de atendimento nessas instituições, muitas vezes com dificuldades de locomoção, idosos, doentes e até mesmo o comércio local tem sofrido prejuízos, porque não conseguem estacionar próximo, tendo que andar por longas distâncias. A possibilidade de estender o estar até essas ruas deveria ser averiguado. Outra opção é colocar vagas maiores de parada rápida, como as de farmácias. Sabemos do transtorno que a empresa Zona Azul tem causado em outros setores, mas devemos pensar no bem-estar do munícipe, que quando procura estas instituições de saúde, geralmente já se encontram em estado de vulnerabilidade e ainda tem que se locomover por grandes distâncias. Indicação número 18/2019, do vereador Valdecir José Rático, ao senhor prefeito municipal, para que determine as secretarias envolvidas realizar levantamento a nível municipal, buscando identificar, através de cadastro, de quantas e quais são as pessoas portadoras de necessidades especiais. Após o levantamento envolvendo os órgãos competentes municipais, inclusive o Poder Judiciário, através da Vara da Infância, deverá ser promovido o levantamento dos programas existentes a nível estadual e federal, que são exclusivamente destinados às pessoas portadoras de necessidades especiais, elaborando posteriormente projetos para a conquista dos recursos que estão à disposição nos diversos setores. Vários projetos são disponibilizados, a exemplo dos projetos culturais envolvendo canto, dança e teatro adaptado, bem como envolvendo o esporte adaptado. Indicação número 19/2019, dos vereadores Juarez Tica e Valdecir José Rático, ao senhor prefeito, para que entre em contato com as secretarias envolvidas para que reative a entrega de carnês de IPTU no distrito de São Cristóvão. Justificativa: todos os moradores do distrito de São Cristóvão e bairros circunvizinhos estão encontrando muitas dificuldades para emitirem seus carnês via internet, visto que, com a disponibilidade da entrega sendo facilitada no bairro, os munícipes terão mais facilidade, pois existem muitas pessoas que não possuem meios para irem até o centro. Indicação número 20/2019, da vereadora Alandra Roveda Grando, ao senhor prefeito municipal,
para que, juntamente com a secretaria competente, execute a instalação de um semáforo, assim como faixas de pedestres, faixas elevadas e demais artifícios que venham contribuir para a otimização da segurança no trânsito, igualmente promovendo uma melhor trafegabilidade na confluência da Avenida Marechal Deodoro com a Rua José Júlio Cleto Silva, no bairro São Basílio Magno. Justificativa. A referida solicitação se faz pertinente por conta de já estar ocorrendo obras direcionadas à melhoria do trânsito e também devido ao grande tráfego de veículos nas vias antes mencionadas, principalmente em horários de pico, havendo próximo ao entroncamento das vias 2 escolas, um centro universitário, bem como um grande estabelecimento comercial, este situado já no município de Porto União. Ademais, há a ciclovia, que passa muito próximo ao local, sendo através das vias acima citadas que inúmeros ciclistas utilizam como acesso à mesma. Por assim ser, consequentemente, acaba existindo o trânsito intenso de pedestres, carros, motocicletas, ciclistas, enfim. O trânsito nesse local, por vezes, encontra-se caótico. Sabemos ainda que a Avenida Marechal Deodoro é uma das principais vias de acesso ao centro de nossa cidade, sendo ainda utilizada como linha de tráfego do transporte público no município. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Solicito ao vereador Diego para que informe se há alguém inscrito para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito na tribuna o doutor Nelson João Pedroso, advogado previdenciário, para falar sobre a reforma da Previdência, e os vereadores Valdecir José Rático, Jair Brunhago e Ricardo Adriano Sass. Primeiramente, agradecer a presença do Dr. Nelson Pedroso, que trará informações acerca, principalmente, do assunto que está sendo abordado a nível Brasil, que é a reforma da Previdência, que é um assunto que está no nosso Congresso Nacional, e que nos trará informações, nós, vereadores, comunidade, e nós que temos a preocupação com o nosso fundo de aposentadoria também. Então, informações essas que a gente vai poder filtrar de alguma maneira e passar para a população. Pela ordem, concedo para o uso da tribuna o doutor Nelson João Pedroso. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, Ricardo Adriano Sass, e, em nome dele, cumprimentar os demais membros dessa Casa Legislativa. As autoridades presentes, meu boa noite. Meus senhores e minhas senhoras, boa noite. Falar da reforma da Previdência é um tema bastante complexo. A gente, em um seminário sobre direito previdenciário, com 10, 12 horas de duração, a gente não chega a abordar nem um terço de tudo aquilo que está sendo discutido em relação aos direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros. Iniciando a minha fala, e não poderia ser diferente, necessariamente a gente tem que explicar um pouco sobre a fonte de custeio da Previdência, senão não temos como chegar no interesse de todo o que a reforma pretende. O Parlamento Constituinte, o Congresso Nacional Constituinte de 88, foi formado com exclusividade para elaborar a nossa Constituição Federal. E lá, esses congressistas se debruçaram sobre o tema, e a partir do artigo 193 da Constituição, eles estabeleceram como deveria ser a Seguridade Social brasileira. A Seguridade Social
ela contempla um tripé a partir da saúde, previdência social e seguridade social. Para manter a seguridade social, a Constituição especialmente previu quais seriam as fontes de custeio. As fontes de custeio, eu vou ter que ler de tantas fontes de custeio que são e que ninguém fala, quando falam que a Previdência é deficitária, ninguém cita essas fontes de custeio. E a transparência deveria começar por aí. Então, nós teríamos aí, em primeiro lugar, a contribuição das empresas, que é sobre a folha de pagamento. O empresário sabe quanto custa isso, mas está expressamente previsto na Constituição. Daí tem a contribuição dos segurados da Previdência Social, dos trabalhadores, que é de acordo com o nível salarial. Começa com 8% e vai até 11%. Por exemplo, os empregadores domésticos já têm uma contribuição diferenciada. Ele desconta 8% do trabalhador doméstico e ele paga 12%. Daí tem incidente sobre a própria folha de pagamento, é sobre o faturamento das empresas. Então, as empresas pagam também sobre o seu faturamento. Tem a incidência sobre concursos e prognóstico de loteria. Então, todo o jogo que existe no nosso país, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, parte dessa arrecadação vai para a Previdência Social. Sobre a importação de bens, de todo e qualquer bens que são importados, incide contribuição para a Seguridade Social. Tem sobre o PIS, sobre o COFINS, sobre a contribuição social, sobre o lucro líquido das empresas. Então, as fontes da arrecadação são inúmeras e suficientes para manter a Seguridade Social. Vocês devem observar que um dos assuntos mais polêmicos, quando se trata dessa proposta de reforma da Previdência, se chama PBC, que é o amparo social ao idoso e ao portador de necessidades especiais. Por que eu fiz sobre as fontes de custeio? Porque tem dois benefícios que não dependem da contribuição propriamente disso, que eles estão à margem da Previdência Social. Eles são benefícios de cunho de Seguridade Social, que é o benefício de prestação continuada, o PBC, e os benefícios rurais. Então, tanto é que a maior polêmica sobre essa proposta da Previdência é em relação a esses dois benefícios. Mas quero contar uma novidade para vocês. Isso está no pacote de maldade, mas já foi colocado lá com todas as possibilidades de descarte. Então, eles sabem que isso aí eles não vão precisar discutir, que a pressão está sendo grande, ele já entrou na proposta já para ser excluído na sequência. Então, não adianta nem se ater muito a esses dois benefícios, que esses dois benefícios eles sabem que, se for discutir a fundo, a própria Constituição diz que são benefícios de Seguridade Social. Então, não envolvem em nada a Previdência Social. Então, não será discutido. Então, a reforma, pelo que a gente observa, ela tem alguns objetivos específicos. Não são só esses dois benefícios que serão objeto de negociação ou, digamos assim, de amenização dos impactos. Muita coisa na discussão do projeto eles vão amenizar. Por quê? O objetivo maior é realmente o regime de capitalização, que é a menina dos olhos da proposta, e a proposição de uma idade mínima. Se vocês me perguntarem, mas o brasileiro não está se aposentando muito cedo, eu responderia para vocês, em alguns casos sim, mas a que custo que ele se aposenta cedo? Isto ninguém demonstra. Hoje existe um verdadeiro coveiro dos benefícios previdenciários que se chama fator previdenciário, que quanto mais jovem você se aposentar, mais você perde. Eu trago um exemplo prático de um segurado meu,
obviamente que não vou qualificá-lo, que eu aposentei agora no mês de março, um demonstrativo prático. Com 54 anos de idade, durante todo o seu período básico de cálculo, ele contribuiu sobre o teto. O teto da Previdência hoje seria R$ 5.857. Pela lógica, ele teria que se aposentar por isso, mas só porque ele optou por se aposentar mais cedo, se aposentar com 54 anos de idade, ele teria, mesmo assim, não teria um benefício integral. O benefício dele, se não incidisse o fator previdenciário, seria R$ 5.102. Com a incidência do fator previdenciário, ele vai receber R$ 3.365. Então, vocês veem que o impacto é violento. Se nós tomarmos a categoria dos professores, os professores é os que mais sofrem. Daí vocês dizem assim, o professor tem o benefício de se aposentar 5 anos mais cedo, mas também a que custo? Se ele sai mais cedo do mercado de trabalho, a incidência do fator previdenciário é muito mais agressiva. Eu tenho encaminhado a aposentadoria de professores aí do regime geral, que União da Vitória é regime próprio, mas do regime geral, que são os municípios circunvizinhos, de professora que chegou a perder 60% do seu benefício. Começou a lecionar nova, né, e cumpriu com 25 anos de sala de aula do ensino fundamental e ela pôde se aposentar. Só que com esse preço que é a redução. Então, eu acho que o que falta, efetivamente, é a transparência. Se vocês me perguntarem, há necessidade de uma reforma da Previdência? Sem sombra de dúvida que há, desde que seja discutido com transparência, que o governo venha a público e explique dessa fonte de arrecadação qual o montante arrecadado, quanto que ele gasta com a Previdência Social, quanto que ele gasta com a saúde e quanto que ele gasta com a Seguridade Social. E que separe o joio do trigo. Já esses dois exemplos, o BPC e o Segurado Especial Rural não se discute. A Constituição diz que são casos especiais. Então, ele não entraria nesse bolo. E se for para separar a Previdência Social de toda a Seguridade Social, seria autossuficiente, não precisa ser nenhum matemático para saber. Se você pegar só aquilo que você contribui mês a mês, que tem que ser acima de 35 anos, e ver o montante que vai dar fim dos 35 anos, você vai ver que só isso seria suficiente para te dar a aposentadoria que você concede. Mas vamos considerar a contribuição do empresário, do empregador. Então, quanto que significa isto no bolo? Então, como que vem a público dizer que é deficitário? Eu pergunto a qualquer um dos presentes aí, se em algum momento a mídia veio e mostrou uma planilha demonstrando que é deficitário. Fica muito fácil dizer que é deficitário, fica muito fácil dizer que a reforma vai, em 10 anos, vai proporcionar uma economia de 1 trilhão e não demonstrar isso matematicamente. Pelo contrário, existem estudos técnicos, inclusive oriundos de uma CPI no Senado Federal, que demonstram tecnicamente que esse propalado déficit não existe. Ele não existe, com todas as fontes de custeio, não existe. É questão de gestão, é questão de gerenciamento. É óbvio, todos já ouviram falar da desvinculação das receitas da União, a famosa DRU. Isso é um absurdo. 30% de todo o dinheiro da Seguridade Social é desviado anualmente, sai do caixa anualmente. Assim, para não deixar só como reflexão para vocês, eu gostaria de dizer o que aconteceu. Isso vem acontecendo desde 1994. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que eu trouxe a desvinculação. Tá, só um momentinho. Pois é, desde 1994, eu acho que todo mundo ouvia falar no Fundo Social de Emergência. Então, essa DRU era o Fundo Social de Emergência. Precisou de dinheiro, da onde que vamos tirar? Vamos tirar da Seguridade Social.
Nesse meio tempo, vocês lembram que esse volume de dinheiro ele era gerenciado pelo próprio INSS. Hoje é tudo na Receita Federal. Por quê? Para ficar mais fácil para lançar a mão desse dinheiro. Então, daí, a partir de 2000, ele passou a ser a DRU, a Desvinculação das Receitas da União. E até o ano de 2015, houve uma proposta para acabar com a DRU. Eles fizeram o contrário, eles aumentaram de 20% para 30%. Então, só para vocês terem uma ideia, se alguém quiser ter o trabalho de pesquisar, através do decreto 9.699, de 8 de fevereiro de 2019, foram retirados da Seguridade Social 606 bilhões e 56 milhões de reais. Então, isso está lá, é só você acessar no Google esse decreto e você vai ver. Daí ele tem lá um demonstrativo anexo. Se você baixar o anexo, você vai verificar que esse dinheiro não foi investido na Seguridade Social. Foi distribuído para pagamento de diversas dívidas da União, menos para a Seguridade Social. Como é que você vem falar em déficit da Previdência quando você retira o recurso financeiro da Previdência Social e da Seguridade Social? Quando você fala em Previdência Social, eles dizem, quando é para defender a ideia deles, que Previdência Social é uma coisa e Seguridade Social é outra. Mas quando eles querem justificar a DRU, eles dizem que é possível retirar todo esse volume de dinheiro sem comprometer a Seguridade Social. Esse 1 trilhão de reais que eles dizem que vão... É tão certo isso aí, que eles falam com tanta convicção, que isso depende de uma série de fatores para se arrecadar 1 trilhão de reais. Depende da nossa economia, se houver recuperação da nossa economia, se houver pleno emprego. Da maneira que está, a cada dia que passa, mais segurados saindo do mercado de trabalho, é evidente que não vai se atingir esse patamar nunca. Mas tudo bem, eles falam em 1 trilhão e alguma coisa de economia aí nos próximos 10 anos. Não sei de onde que tiraram esse número. E nós vemos assim, assim me deixa muito constrangido e revoltado até, quando vejo a mídia falando em reforma da Previdência e a primeira coisa que aparece piscando lá é o INSS. Não quero falar dos outros regimes, até do regime próprio, eu gostaria de dizer que tudo isso que falo agora, eles querem colocar como bandido da história o servidor público. Eles jogaram tudo isso nas costas do segurado da Previdência Social e, de repente, o bandido virou o servidor público. Mas eles esquecem de dizer que o servidor público já passou por 3 emendas constitucionais, a emenda constitucional número 20, a emenda constitucional número 47 e a emenda constitucional número 41, todas elas diminuindo e extinguindo benefícios. E ninguém fala que desde 2004 o servidor público ingressou no serviço público, não se aposenta mais com paridade. Ele se aposenta pelo teto do INSS. Então, existe muita falta de transparência na discussão. Por que se está encontrando toda essa resistência? Hoje, dificilmente, eles teriam quórum para aprovar. Os 300, sem sombra de dúvida, na atual conjuntura, não aprovaria nunca. Por quê? Porque não existe transparência. O risco que nós corremos é que o nosso parlamento é um parlamento relativamente novo, houve uma renovação de mais de 50%, e os nossos parlamentares, posso dizer com segurança, não têm a mínima condição de discutir a reforma da Previdência. Vocês devem ter observado na mídia também que a dificuldade que eles tiveram para encontrar um presidente para presidir a CCJ e um relator para a CCJ.
acabaram pegando 2 Alácio, coincidentemente 2 do PSL, porque ninguém queria. Os caras fugiram daquilo como o diabo foge da cruz, porque sabem o pepino que vai ser. Porque a política diz que ele não vai negociar. Se ele não negociar com o parlamento, daí que ele não vai aprovar mesmo. Mas o grande problema realmente é a falta de transparência, porque a sociedade brasileira tem que entender que alguns ajustes na Previdência Social têm que ser feitos, até pelo aumento da nossa expectativa de vida. Senão, daqui a pouco, mas não que vai quebrar, que com toda essa fonte de custeio, se ela fosse gerenciada e bem aproveitada, não teria problema nenhum. Nós vivemos um outro drama, que é a grande dívida que os grandes empresários têm com a Previdência Social. Essa dívida, aí, se cobrasse 30% dessa dívida, superaria as possíveis de cobrar, nem falando naqueles que já são falidos e que estão sem condições financeiras de pagar. Mas daqueles que ainda é possível cobrar, se cobrasse 30%, superaria R$1 trilhão de reais. Primeiramente, doutor Pedroso, agradeço até o momento, né? Por causa do tempo regimental, tempo, né? Mas assim, a partir de agora eu gostaria de abrir, se algum dos senhores vereadores tiver alguma pergunta a direcionar, referente ao tema. Com a palavra, o vereador Vier. Boa noite, senhor Pedroso. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se o senhor sabe se vai ter alguma alteração no sistema do pequeno produtor rural. Que, como sabe, ele recolhe lá duas notinhas por ano, né, para comprovar que ele é produtor rural e com aquilo ele se aposenta. Você vai mudar esse regime? Na proposta original, na PEC 06, ele ia atingir bastante, porque ele diz assim, hoje ele como Vossa Excelência disse, ele contribui sobre 2% da nota fiscal, e ele tendo uma nota fiscal por ano, ele consegue comprovar a qualidade segurada especial. Na proposta, ele vai exigir que praticamente tudo, ele contribua sobre um determinado valor, e digamos assim, na proposta original, se a contribuição dele pela nota fiscal não atingir R$600, ele vai ter que complementar. Então, e ele tem, por exemplo, o mais agravante é assim que anualmente ele tem que ratificar a contribuição dele. Digamos assim, deu um problema de safra lá, ele não conseguiu atingir o valor mínimo de contribuição, e se ele não ratificar no final do ano, porque complementar essa contribuição, ele não vai ter direito de contar esse período. O contribuinte, o segurado especial também, que hoje a idade dele para aposentadoria seria 55 anos mulheres e 60 anos homens, e com 15 anos de demonstração da atividade rural. Eles estariam aumentando, não sei porquê, mas quem fica no prejuízo é a mulher. A mulher vai para 60 anos, o homem permanece com 60, mas aumento ainda para 20 anos a demonstração da atividade rural. Como eu disse, isso aí dificilmente vai passar, porque além de ser o benefício da Seguridade Social que nós falamos, por incrível que pareça, a representatividade do rural é muito forte. A Confederação, a CONTAG, a Confederação Nacional da Agricultura, é muito forte. Tanto é que ninguém tem conhecimento, mas quem barrou a reforma do Temer foi a CONTAG, foi a intervenção da CONTAG. Então, por mais que não passe, mas se passar, vai dificultar para o trabalhador rural também. E veja que absurdo. Eu sempre digo, nós deveríamos lembrar do trabalhador rural 3 vezes por dia.
porque quem nos dá alimentação em nossa mesa é o trabalhador rural, porque o grande plantador, ele produz para exportação, soja, milho e outros cereais. Aquilo que nós temos no dia a dia, que é o nosso feijão com arroz aí, é pelo produtor rural. E se você começar a criar empecilho, daqui a pouco, aquele que tem a sua pequena propriedade começa a deixar o meio rural e daqui a pouco vai começar a faltar comida na nossa mesa. Por isso que nós temos que nos irmanar e defender os nossos amigos trabalhadores rurais. Mais alguns senhores, vereadores, fazer pergunta? Eu gostaria de abordar a seguinte situação, doutor Pedroso. Nós tivemos, no ano de 2017, aprovada a reforma trabalhista, né? Perfeito. E essa reforma trabalhista fez uma espécie de um congelamento para novos concursos. Sim. A questão é que os entes públicos, como o município, é permitido hoje fazer o concurso através do PSS. Ou seja, o concursado, a pessoa que vem ser contratada através do PSS, o município vai fazer esse contrato de trabalho e o recolhimento vai ser ao INSS. Perfeito. Ou seja, se durante um longo período, né, esses concursados que deixaram de ser concursados no regime próprio, por exemplo, nosso fundo de aposentadoria, e durante esse período várias que estão no sistema vinham se aposentar, nós teremos uma falta de arrecadação. Ou seja, deixou de se concursar no nosso regime e se contratou através de um PSS. Está tendo a contribuição ao INSS e deixado de se fazer a contribuição ao fundo. Muitos fundos de aposentadoria, não é só a União da Vitória, e isso a nível Brasil, em muitas prefeituras tem esse problema. O que se espera com essa diferença de arrecadação? Realmente vai impactar? Qual que é a sua opinião em relação a esse questionamento? Ele está ferindo de morte aí os fundos de previdência, porque vai chegar um momento que não ingressa mais ninguém no sistema, e é justamente no momento em que começa a aumentar mais os segurados aposentados. Como é que vai subsistir o sistema? Eu entendo que o risco, a coisa ainda não começou a acontecer, mas a reforma trabalhista, as consequências dela são graves. Tem muitos setores aí que os entes públicos vão acabar terceirizando. Eu comentava até com o presidente do sindicato do magistério aí, que o professor corre um sério risco pela reforma trabalhista de ser terceirizado, né? Não fazer mais concurso público. Eu, se tivesse condição e fosse mais novo, eu ia montar uma empresa de professores. Que nem nós aqui que temos 2 municípios que necessitam de professores, pela reforma trabalhista eu posso ficar até 9 meses sem dar estabilidade nenhuma, eu posso demitir sem pagar as verbas rescisórias, né? O limite do contrato de experiência é 9 meses, então contrataria os professores por 9 meses, terminado o concurso, demitiria ele sem maiores gastos, e daí eu, dono da minha empresa, ia negociar com o município vizinho lá, saía daqui, ia para lá, de lá vinha para cá, mas é um risco muito grande que corre. Então a gente não sabe ainda os reflexos. Os reflexos da reforma trabalhista estão vindo gradativamente. Nós iremos viver um outro drama, atente para o detalhe. Nessa questão que também não seria uma terceirização indireta. Vocês vejam que absurdo. Hoje, o trabalhador segurado da Previdência, que se aposenta, ele pode continuar trabalhando. Ele continua trabalhando, ele continua recolhendo para a Previdência sem direito algum, e ele mais
se ele continua trabalhando, o empregador continua depositando o fundo de garantia dele, e se ele for demitido, o empregador tem que pagar os 40% de multa. Na proposta da Previdência, o INSS vai comunicar ao empregador de que ele se aposentou. A partir daquele momento, o empregador não precisa mais recolher o fundo de garantia. E se vir a demitir ele, também não precisa pagar os 40%. Veja o que pode gerar. O empresário visa o lucro. Se ele visa o lucro, eu vou contratar aposentado. Obviamente que vai dar muito empresário aí que vai contratar, porque na hora de demitir vai ficar muito mais barato para ele. Então, são situações que por isso que eu digo, são feitas a toque de caixa e nós não sabemos onde vai dar isso aí. Realmente é um risco que nós estamos correndo. E como é que fica essa nova juventude? Eu, a cada formatura que eu participo aí, eu vejo com preocupação jogando pessoas no mercado de trabalho com conhecimento e sem possibilidade de serem absorvidas pelo mercado de trabalho. Porque, se por um lado... nessa condição de você forçar o trabalhador a ficar mais tempo no mercado de trabalho, aumentando a idade, consequentemente, você vai fechar as portas para quem quer ingressar no mercado de trabalho agora. Porque o empresário pensa no lucro, e com razão, por isso, porque que a intenção do regime de capitalização, que o ministro da Economia é o que mais ele defende, de capitalização, porque na proposta o empresário não pagaria mais sobre a folha de pagamento, ele não recolheria mais. O regime de capitalização, o que é? Obviamente, isso vai valer a partir da hora que mudar. Mas o regime de capitalização é como se tivesse uma poupança individual. Você vai contribuir, vai para a tua caixinha lá, e você, quando for para se aposentar, eles vão abrir a tua caixinha e diz, não, você tem tanto, e o teu benefício vai ser tanto, né? Então, não tem toda a participação. Então, o empresário está fazendo a maior pressão para que passe isso aí. Porque vocês acham que o dono da Havan está abraçado com o Bolsonaro porque ele é bonitinho? Não, é que ele tem quase 200 lojas aí. Quantos empregados eles têm? Se passar uma reforma dessa, para ele será um alto negócio. Então, nós temos que ver com cuidado. Eu acho que as coisas estão acontecendo e o povo brasileiro está muito acomodado. Está muito acomodado. Nós teríamos que nos acordar, porque depois não adianta chorar sobre o leite derramado. Nós temos que refletir entre nós, vocês que representam, cada um de vocês representam uma grande parcela da sociedade, começar a refletir com seriedade essa situação, porque vem em detrimento da categoria de trabalhadores. O prejuízo vai ser enorme para todo mundo. E não é pelo fato que eu sou aposentado que eu não vou defender. Eu atendo, para vocês terem uma ideia, 10, 12 pessoas todos os dias no meu escritório. Precisa ver o desespero dessas pessoas. Eles querem contar até tempo de bolinha de búrico para aposentadoria, para ver se sai, e daí às vezes o cara contribuindo sob o teto. Ele diz assim, vai me dar um benefício mínimo. Não quer nem saber. A gente tenta argumentar com eles, não, mas espere, você tem direito adquirido, ninguém vai mexer. Mas é o desespero e a falta de informação mesmo. O grande problema nosso é que a grande mídia vestiu a camisa de uma maneira que eles colocam, quando eles vêm com essa propaganda, a antiga Previdência deficitária e quebrada e a nova Previdência como seria a solução de tudo, tem gente que está acreditando, o pessoal não está pensando, o cara acha que é a melhor coisa do mundo essa nova Previdência que eles estão vendendo, e ao contrário, eles estão furando o olho dele. Eu gostaria de agradecer mais alguns dos senhores a fazer pergunta. Agradeço em muito a sua participação, doutor Pedroso. Nós vamos ter oportunidade, porque essa reforma vai se estender à discussão no Congresso Nacional. A intenção de trazê-lo aqui seria para
fazer uma explanação e dar o conhecimento e provocar essa discussão para que a sociedade realmente tenha conhecimento do que está tramitando no nosso Congresso Nacional. Então, agradeço imensamente e dizer que essa tribuna está à disposição de outras e até outros convites para falar sobre o tema, que é um tema que realmente tem que ser abordado, tem que ser trazido, tem que ser plenamente discutido com a sociedade em geral. Agradeço as suas palavras, a sua participação, doutor Pedro. Como eu disse no início, né, é um tema extremamente difícil, lógico que seria impossível abordar, né, nesse teremos mais oportunidades. Mas eu tentei, assim, de um modo geral, passar para vocês o que está acontecendo. Dentro de uma condição técnica, né, e crítica, sem dizer, né, sem tomar lado nenhum, vendo o direito do trabalhador, o que está acontecendo no dia a dia. Nós temos que começar a nos acordar, porque senão daqui a pouco vai ser muito tarde. Agradeço o convite, agradeço a atenção de todos e conclamo a todos para que reflitamos sobre essa situação, porque depois chorar sobre o leite derramado não adianta mais. Boa noite. Obrigado. E agora, pela ordem, ao uso da tribuna, concedo a palavra ao vereador Valdecir José Rático. Senhor presidente, vereadores, os munícipes que nos acompanham nessa noite, estão aí presentes também, as pessoas que estão nos assistindo através da internet. Uma boa noite a todos. Agradecer as palavras do senhor Pedroso, a reforma da Previdência. E é complicado. O Brasil, se não tivesse tantos corruptos, ladrões, pessoas que dão a palavra para ganhar as eleições, depois fazem a reforma só no bolso, daí acontecem essas coisas. Quem paga é o povo, infelizmente. Mas eu não quero falar a respeito das reformas para não misturar muitos assuntos, falar de um assunto só, mas a vontade é falar de vários, mas devido ao tempo, vou me reter só em algumas. Senhores vereadores, eu fiz aqui requerimento aprovado por todos vocês, com apoio da população, solicitando cobertura e colocação de bancos na frente dos postos de saúde. Onde os usuários dos postos de saúde ficam na chuva, ficam no tempo, ali, para tirar as fichas. E eu fiz aqui o requerimento, solicitei, encaminhei, veio a resposta que já estava no estudo, só que pelo jeito só tem estudo, não tem conclusão, nada de cobertura, nada de bancos. Fiz outro requerimento para ver a possibilidade do posto de saúde do bairro São Cristóvão se tornar 24 horas. A possibilidade. Caminhei e nada aconteceu. A respeito que ainda fomos atendidos que o posto de saúde de São Cristóvão se tornou aberto até a meia-noite. Aí fiz mais um requerimento, aprovado por todos vocês, nobres vereadores, solicitando que fosse implantada uma farmácia na UPA 24 horas, para que as munícipes fossem lá, fizessem a sua consulta e já saísse com o medicamento. Quando chega no final de semana, num sábado, as pessoas vão lá consultar, são muito bem atendidas,
só que não tem a medicação, porque no sábado e no domingo está fechada a secretaria, elas não têm o remédio, muitos não têm condições de comprar, poderiam já sair com o remédio, já está melhor, e retornar para o seu trabalho na segunda-feira. Mas não, né? Não foi possível fazer isso. Através da devolução de dinheiro da Câmara de Vereadores, foi feito um montante para tirar as pessoas das filas dos exames, ali que estavam muito tempo na fila e precisavam reduzir a fila, que as pessoas precisam, não podem esperar tanto tempo para que saiam esses exames. Também foi comprado um ônibus, micro-ônibus, para transporte dos pacientes, que com a verba destinada pela Câmara de Vereadores. Mas o que me deixou bastante triste, e tenho certeza que os nobres vereadores também, porque todos os nobres vereadores acredito que estão também preocupados, e estamos nesta luta, e eu quero falar para todos os vereadores, porque a maioria aqui são vereadores atuantes, e traz os pedidos para essa Câmara de Vereadores, e cobram também do Executivo. E aqueles também que não fazem isso, que continuem, mas eu estou aqui para cobrar, e porque a população precisa. Pasme, senhores, memorando, diminuindo, do Executivo, diminuindo o horário de atendimento do posto de saúde do Distrito de São Cristóvão, que era até meia-noite, passa a ser até as 22 horas. Agora eu pergunto para vocês, pergunto ao Executivo, e aquela mãe que vai com a criança no colo até o pronto atendimento, pronto-socorro lá, que estava até meia-noite, e chega lá e está fechado, como é que ela vem aqui para o centro? Porque muitos não têm condições. E daí como é que fica? Pergunto. Então nós precisamos aumentar a qualidade da saúde, não diminuir. Faz até meia-noite, reduz até 10 horas, daqui a pouco vai reduzir de novo, e os munícipes? Quando é época da eleição, saúde, educação, educação, saúde, saúde, educação. E agora? E as pessoas que vão buscar o atendimento lá e vai estar fechado o posto de saúde, vão aqui na UPA? Tudo bem, são muito bem atendidos aqui na UPA. São bem atendidos. Mas e o tamanho da fila? Vai ter mais médicos para atender aqui daí? Ou vai acumular para o outro dia? Para as pessoas ir lá 3 horas da manhã, ficar na chuva, no sereno, porque a cobertura não foi feita. Como que fica? Então eis a indignação, aonde as pessoas estão fazendo abaixo-assinado, gente. Passando no bairro abaixo-assinados, solicitando para ter mais médicos, pediatra, ginecologistas. Então a população está lá colhendo assinatura para entregar, para conseguir mais médicos. Aí a gente vem, fica indignado, e ainda tem alguns que acham ruim. Ah, porque não é para falar, porque não sei o quê. Olha, gente, se continuar do jeito que está, tem que melhorar muito para ficar bom. Falta de médicos, os moradores fazendo abaixo-assinados. Aí vai acrescentar filas no outro dia, as pessoas no sereno, a cobertura não está lá, não tem bancos. Se tivesse aberto o posto, se tivesse a possibilidade, as pessoas poderiam ficar lá dentro esperando a ficha, de repente. Mas não, vamos diminuir o horário, é mais fácil. Ah, corte de economias. Muito bem, tem muita gente que trabalha na prefeitura e estão de parabéns. Tem comissionados que eu tiro meu chapéu, tem muitos que trabalham. Mas tem uns que ficam o dia inteiro lendo jornal, pergunta alguma coisa, por que não tem isso, não tem aquilo, não sabe, mas o que está escrito no jornal de 1910, sabe tudo, porque fica o dia inteiro escondido lá, atrás do jornal. Então é isso que tem que ver.
Tem que ver. Tem muitos que trabalham. Muitos. Muitos. Agora tem uns também que dá licença, gente. Poderia aqui falar, por que não tem um festival de canção aí na cidade? FEC, antigo FEC, que já foi solicitado através de requerimento nessa casa. Você tem para as crianças, é difícil. Aula de teatro. Muita coisa, gente. Poderia aqui falar da educação, poderia falar de outros assuntos aqui que eu anotei, mas eu já fiquei indignado. Mas eu espero que seja revista essa posição, que aquele posto fique aberto até meia-noite, que seja colocado pediatra, mais médico, as pessoas não precisem vir com abaixo-assinado, passando nas casas, no sol lá, pedindo para as pessoas assinar para ter um direito que é a saúde. Então me desculpe, gente, se eu fiquei aí alterando a minha voz, mas é decepcionante. A gente tem tantas ideias aqui, foi aprovado por todos, senhores, e aí diminui o horário de atendimento, vereador. Diminui. Aí as pessoas vão lá, se ficar doente depois das 10, não pode. Tem que avisar eles, ó, pessoal, não fique doente depois das 10 aqui, porque vai ser complicado. A gente fica entristecido, mas vai deixar os outros assuntos para falar em outra ocasião. Obrigado, senhor presidente, obrigado às pessoas que nos acompanham. Pela ordem, concedemos a palavra na tribuna ao vereador Jair Brunhago. Quero cumprimentar a mesa diretora, nobres vereadores, os munícipes presentes, toda a imprensa que nos prestigia na noite de hoje. Também, sem dúvida nenhuma, enaltecer e reforçar as palavras colocadas aqui pelo Pedroso, que é hoje uma dúvida, essa reforma tributária é necessária, mas eu vejo também, ao mesmo tempo, que o Congresso Nacional, de que o Senado, de que as autoridades, os sindicatos e os sistemas organizados do país estão participando, para que possa, sim, ser implantado de forma justa, que não, novamente, o trabalhador volte a pagar a conta, o servidor público e, principalmente, a classe do professor, da educação, que é uma classe que muito contribui ao país e, no entanto, é um dos mais prejudicados a cada momento que se mexe em qualquer legislação. Portanto, aí, reforçar e enaltecer as palavras colocadas de forma inteligente aqui anteriormente. Na noite de hoje, gostaria de, primeiramente, enaltecer a ação em União da Vitória, onde foi entregue, na semana que passou, no dia do aniversário do município, né, o ginásio Israel Pastucci. Um trabalho bonito, bem executado, e que agora a nossa comunidade de União da Vitória tem mais um ginásio de esportes à disposição, né, graças ao apoio do governo do estado do Paraná e também o empenho de toda a administração municipal e desta Casa de Leis, através de cada vereador que auxiliou para que isso acontecesse. Portanto, uma referência a isso. Ao mesmo tempo, no dia de ontem, no último dia do mês e no sábado, nós tivemos pela primeira vez em União da Vitória uma grande etapa do Enduro das Cachoeiras. A 23ª etapa do Enduro das Cachoeiras. Há 23 anos consecutivos, União da Vitória cedia esse enduro e apresenta ao Brasil as nossas belezas toda a região, no interior, na sua região urbana, enfim. Nesta 23ª etapa, mais de 100 integrantes do Brasil todo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Paraná, mais de 100 participantes vieram até a União da Vitória participar e levar o nome de União da Vitória e trazer o nome das suas cidades nesse evento. Evento muito bem organizado por uma equipe, pelo Motoclube de União da Vitória, e aqui eu quero enaltecer o trabalho deles, porque aqui, pela primeira vez, ocorreu a Copa Brasil do Enduro das Cachoeiras. E ocorreu também a Copa Sul Brasileiro, a etapa da Copa Brasil, a etapa do Sul Brasileiro e da Copa Paranaense. Pela primeira vez, União da Vitória sediou desta forma, mostrando a organização do motoclube, também do apoio dado pela administração municipal, mas principalmente da iniciativa privada e também a diretoria do Motoclube de União da Vitória. E aqui eu vou citar o nome de alguns, e em nome deles poder homenagear a todos: o senhor Marcos Marjovan, batalhador desde o início, desde a primeira; Gerson Coas, grande batalhador, divulgador e que apoia sempre os eventos; o Benassi e também o Luiz da Uniturbos. Em nome desses quatro, quero aqui cumprimentar todos aqueles que durante praticamente um ano, os sábados, os domingos, os feriados, marcando os pontos, definindo o roteiro e preparando as trilhas. 2 etapas, cada uma delas em torno de 130 quilômetros a cada etapa. Portanto, uma grande prova, e durante 2 dias transcorrendo em União da Vitória. Lotou todos os hotéis de União da Vitória, movimentou os postos de combustível, movimentou os nossos restaurantes e, principalmente, fez com que mostrasse a capacidade deste grupo do Motoclube de União da Vitória, com a parceria formada com a iniciativa privada e o poder público de União da Vitória, podendo sediar e apresentar qualidade de esporte a nível de Brasil. Portanto, parabéns a todos por encerrar o mês de aniversário das festividades de União da Vitória com esse grande evento. Parabéns a todos os integrantes do Motoclube de União da Vitória por darem esse exemplo e esse brilhantismo nos 2 últimos dias do aniversário, do mês do aniversário de União da Vitória. Então, aqui, nosso muito obrigado, em nome da Câmara de Vereadores, em nome do município de União da Vitória e da administração de União da Vitória. Também, dando continuidade, nossa cidade tem razão para comemorar. Todos os senhores foram convidados. No dia da manhã, nós estaremos lá na Uniguaçu, por um momento e um motivo muito especial. A Uniguaçu foi considerada pelo MEC o Centro Universitário do Vale do Iguaçu. Isto dá a essa universidade a autonomia para a criação de mais novos cursos, pela prova, e só foi possível isso, porque através das provas aplicadas pelo MEC, mostrou a sua alta qualidade através do seu corpo docente. E aqui, em nome da reitora, a professora Marta Borges Maia, eu quero parabenizar a todos os colaboradores da Uniguaçu por terem dado este título e conseguido e conquistado essa condição, né, de centro universitário para a União da Vitória. União da Vitória, mais uma vez, se firma como um centro, um celeiro universitário de formação intelectual para todo o Brasil. Participei de algumas formaturas e tive a honra de ver universitários do Brasil todinho representados nos vestibulares e se formando aqui. Da mesma forma, a honra de ver pessoas de outros países vindo estudar e se formando. Na última formatura que eu fui, havia 4 formandos de outros países, inclusive, que vêm até o Brasil, devido à qualidade que esta universidade, como as demais que nós temos aqui na Vitória, tem demonstrado. E ela tem sido, principalmente, uma mola propulsora para que as demais se movimentem, se mexam, para não perder o espaço. Porque a concorrência faz com que cada gestor se torne mais esperto e inteligente e tenha que tomar
medidas arrojadas para poder se manter no mercado da educação, que é um mercado de formação, é a indústria sem chaminé, sem poluição. Sem dúvida nenhuma, então, parabéns a todos por transformarem União da Vitória o celeiro universitário do saber, provando nesse momento. E ainda, com um curso também de odontologia, que estará aí sendo oferecido aí à frente para nossos jovens de toda a União da Vitória, municípios vizinhos de todo o Brasil. Portanto, aqui, um momento de comemorarmos, porque de notícia ruim, o Brasil, os estados estão cheios de pessoas que tentam desfazer sua própria cidade através dos sistemas, às vezes maldosos, ou por mau humor, ou por frustrações pessoais, desfazem suas próprias cidades. E muitas vezes vemos isso acontecendo em União da Vitória. Aqui eu quero enaltecer a União da Vitória pelos eventos, pelo ter feito, né, a 23ª etapa do das Cachoeiras com a Copa Nacional, né, com a Copa Brasil, com a Copa Sul Brasileiro e a Copa Paranaense. Quero enaltecer a União da Vitória por estar apoiando essas atividades, enaltecer a União da Vitória por poder e o governo do Paraná e ter entregue o Pastuche, enaltecer a União da Vitória, a nossa região, por ter uma universidade como a Uniguaçu, dando orgulho para qualquer um de nós poder, quando disser se é da União da Vitória, é de lá a Uniguaçu, sim, somos parte integrante dessa cidade e que nos somamos. Muito obrigado a todos que se somam para que a União da Vitória seja cada vez melhor. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Pela ordem, agora passo a presidência à vereadora Alandra Roveda Grando para fazer o uso da tribuna. Recebo a presidência e concedo a palavra na tribuna ao vereador Ricardo Sass. Senhoras, senhores, meu boa noite. Aqui na tribuna, primeiramente, quero agradecer as entidades que sempre estiveram colaborando na discussão dos mais diversos assuntos. Hoje, tema levantado por mim na pergunta dirigida ao Dr. Nelson Pedroso, teve a colaboração da entidade, do sindicato, dos funcionários públicos, na pessoa do senhor Joel, e as demais pessoas presentes, aos internautas que nos acompanham, meu boa noite também. Como o vereador Jair falou, momentos de agradecimentos, momentos de dar os parabéns. Tivemos, realmente, no último dia 27, a inauguração do nosso ginásio. Pena que no dia faltou pilha lá no microfone, Jair, não pude fazer os agradecimentos lá, mas aqui realmente dou os parabéns. Queria cumprimentar também no dia a Prefeitura Municipal, queria parabenizar e agradecer o deputado Alexandre Cury, que estava presente, que muito colaborou, que a União da Vitória fosse contemplada com essas obras que estão acontecendo, principalmente na questão da rua Leandro Musolon e na Braulina Pigato, teve sua influência. Pena que no dia não pude dar os parabéns lá, como eu falei, que faltou pilha no microfone na hora de eu falar. Mas, assim, também dar os parabéns pelas obras, no momento de dar os parabéns, no momento de fazer as críticas também, estamos aqui para fazê-las, né? O secretário Clodoaldo, que sempre pude parabenizar por suas iniciativas. Quero também alertar as secretarias do município de União da Vitória na execução de determinadas obras. Fomos surpreendidos, há 2 semanas atrás, na rua Joaquim Távora, foi feita uma mudança em suas pinturas, na rua lá, colocando um lado somente para estacionamento, onde passa no trecho lá da Academia Borgo, né, uma rua estreita, Joaquim Távora, tinha requerimento aprovado por 2 vezes, por unanimidade de todos os senhores vereadores, e chego lá no final da tarde, num determinado dia, as ruas sendo pintadas,
Carros, na verdade, estavam estacionados de maneira irregular, placas do trânsito de maneira irregular, a vegetação, árvores invadindo a pista, que daí não tinha mais os estacionamentos, vans escolares e pedestres saindo do Colégio Lauro Miller, expondo-se a risco. Então, a gente aqui pede às secretarias envolvidas do município de União da Vitória que cuidem com essas instalações, dessas melhorias. Passem, avisem a população, façam um cronograma realmente melhor para que, como esse caso eu falei, veio oferecer, inclusive, risco a quem estava passando e, na verdade, se passasse uma viatura, inclusive da Polícia Militar, poderia até multar veículos que estariam estacionados de maneira irregular naquele dia lá. Sobre a questão da reforma da Previdência, antes de comentar, gostaria muito de agradecer ao doutor Pedroso, que pôde abordar o assunto que será ainda abordado no futuro próximo. Temos a sessão aqui da Casa Legislativa já agendada para uma plenária. Teremos também, por parte da Uniguaçu, teremos a sessão do seu auditório para também esse assunto ser debatido. Então, a sociedade realmente tem que estar tomando conhecimento das questões da reforma. Preocupa-se muito de como irão se aposentar os nossos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. A reforma trabalhista, ela vem a impactar muito essa reforma da Previdência. As pessoas não podem olhar só a questão da reforma da Previdência. A reforma trabalhista, ela permite hoje que o empregador contrate o empregado para ele exercer, por exemplo, 3 horas, 4 horas por dia, e aí ele tem que complementar esse seu dia de trabalho em outra empresa, tendo que se deslocar. Como que, num futuro, que hoje, na proposta, para que a pessoa se aposente com integralidade, tem que trabalhar praticamente e contribuir por 40 anos, com que média salarial esse trabalhador vai chegar lá ao final do seu tempo de contribuição? Tá? Estou dando exemplo de garçons hoje que podem ser contratados por 3 horas. Daí ele vai trabalhar mais 3 horas à noite. E esse recebimento dessa remuneração, ela é proporcional ao salário mínimo. Então, é bastante preocupante no futuro de como os nossos jovens vão conseguir se aposentar. A questão da reforma da Previdência, ela não vai salvar o país nesse momento. Nós vivemos uma crise financeira municipal, estadual, né, federal, e também uma crise financeira no mundo. Tá? Então, nós temos muitas coisas para ajustar e pensar que a reforma da Previdência vai sanar os problemas financeiros do país. Né? O mundo hoje vive uma crise econômica muito grande. O governo eleito, nós torçamos todos nós, torcemos que realmente faça um bom trabalho, faça uma boa gestão, né? Que administre o país, que faça uma reforma tributária, que faça uma reforma do Código Penal, que baixe as taxas de juros. Nós precisamos incrementar a nossa economia. Como que nós vivemos esse momento onde você deixa o teu dinheiro na poupança para receber 0,5% ao mês e os bancos nos cobram 8%, 10% de juro ao mês em determinadas operações? E o governo federal vem coibindo, na verdade, vem fragilizando quem sempre contribuiu com essas discussões e com garantias adquiridas, benefícios adquiridos com a classe trabalhadora. O governo federal editou a medida provisória 873, que, para vocês terem uma ideia, uma medida provisória editada
na sexta-feira de carnaval. Primeiramente, uma medida provisória ela tem que ter urgência, tem que ter uma relevância, uma necessidade. Uma medida provisória não pode ser feita a toque de caixa por qualquer motivo por parte do governo. Essa medida provisória, ela versa, por exemplo, um sindicato quer cobrar a sua contribuição do seu associado, tá? Seja só mensalidade, seja aquela contribuição negocial. O governo edita essa medida provisória onde obriga o sindicato a emitir um boleto e mandar na casa do associado para que ele pague esse boleto. Hoje, nenhum débito na conta do associado ela é de maneira compulsória. O associado tem que se inscrever, tem que autorizar previamente que seja feito o seu débito em conta, débito junto à entidade, e para que se passe ao sindicato. Para que fazer dessa maneira? Por causa do revanchismo, por causa de se pensar no que aconteceu na eleição, por querer visar o mundo sindical, as classes sindicais, como um partido só? Muitos sindicatos visam o trabalhador como sua bandeira. Muitos sindicatos, deixando de ter essa arrecadação, vão ter a sua condição de representar diminuída, de fazer o seu panfleto, de fazer a sua faixa, de reivindicar, de expor, de trazer à sociedade realmente fatos que podem vir a prejudicar a sociedade de uma maneira geral no futuro, não só a sua determinada classe que o sindicato defende. Então, por que o governo federal querer enfraquecer o sindicalismo de maneira total? Todo sindicato é partidário? Essa é a pergunta que eu deixo. Os sindicatos que realmente batalham, que querem ver o seu trabalhador em primeiro lugar, que sempre olharam, na verdade, quando reivindicam suas classes, eu falo pela categoria bancária, os sindicatos bancários sempre na sua luta, menos fila, mais funcionários, melhores condições de trabalho, pressão psicológica que é hoje dentro do ambiente de trabalho, as metas abusivas, o abuso moral, enfim, reuniões exigindo metas, senão a condição da demissão rápida, né? Então, é isso que a gente não consegue entender por parte do governo federal e que realmente nós teríamos que ver, talvez, primeiramente, uma reforma política. Essa reforma política poderia contribuir em muito mais pelo país do que outras reformas, como essa questão da reforma da Previdência. Nós, sociedade, temos que estar nos alertando e temos que estar olhando para a questão da reforma da Previdência. Quem que não está opinando? Quem está aposentado, bem aposentado, quem está praticamente se aposentando. Mas quem está no mercado de trabalho, e principalmente os jovens, que ainda não sofreram tanto com a questão da reforma trabalhista, porque estão desempregados, porque ainda não viram a ganância do empregador contratar ele sobre as novas regras. Não tiveram essa oportunidade, não estão vendo a que custo vai acontecer isso. Qual que é a perspectiva de uma aposentadoria? Então, esse jovem ainda não se alertou, porque o desemprego é muito grande. Ele não viu, ele não foi lá no trabalho, não teve a oportunidade de ser contratado sobre as novas regras, as novas benesses ao empregador. Né? E quando eu me reportei a questão de permitir na verdade, obrigar que o sindicato mande um boleto para o seu contribuinte pagar a conta, pagar a sua mensalidade, quem o governo federal está beneficiando? Os bancos que mais lucram, que menos investem em contratações,
contrato, na verdade, o investimento é só em máquina, em tecnologia. Bancos que teriam condições hoje de gerar inúmeros postos de trabalho não estão sendo taxados, não estão sendo incentivados a baixar as taxas de juros, e ainda o governo federal promove essa questão do sindicato ter que fazer um boleto. Quem vai ganhar com isso? Essa tarifa do boleto, quem vai ganhar? Os bancos. Então, a reforma da trabalhista já foi uma grande sacanagem com o povo, trabalhador. Muitos não sabem, não têm ideia do efeito, não passaram por isso, e mais ainda vão sentir na pele essa situação. E nós não podemos deixar a reforma da Previdência sem discussão, sem que seja abordado, sem que seja levado ao conhecimento de toda a população em geral, né? Muitos já estão numa regra de transição, próximos a uma aposentadoria, já tem a questão do fator previdenciário, né, que reduzem muito o valor da aposentadoria, por mais que você tenha contribuído por um valor do teto por um grande período. E imagine quem está, esse jovem, quem está entrando agora. Então, é bastante preocupante, uma perspectiva aí do jovem que está entrando no mercado de trabalho e hoje se aposentar com uma média de um salário mínimo no futuro, né? Então, deixo aqui o agradecimento mais uma vez, doutor Pedroso, dizer que nós aqui na Câmara de Vereadores estamos dispostos a trazer esse conhecimento, a divulgar, mas cada um de nós, cidadãos brasileiros, deve olhar, principalmente pelo futuro dos nossos jovens aí que estão entrando no mercado de trabalho, que a perspectiva de vida, a longevidade é boa, né? Mas e quando chegar a se aposentar no futuro lá, com que média salarial que vai ter? Vai ser realmente... E quando o doutor Pedroso fala na questão da previdência, cada empregado faça a sua previdência complementar, né? Quem vai lucrar com isso? Essas previdências complementares, geridas todos pelos bancos. Os que mais lucram, os que mais exploram, vão agradecer imensamente essa questão de que cada um contribua com a sua contribuição complementar privada. Na noite de hoje era isso. Obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Ricardo Sassi. Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Requerimentos. Requerimento número 18/2019, do vereador Valdecir José Rático. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria Municipal de Educação utilizar-se da Lei nº 3037/2003, que dispõe sobre o Programa de Prevenção e Controle de Diabetes nas crianças e adolescentes matriculados nas creches e demais estabelecimentos da rede pública municipal, criando um cardápio especial para os alunos identificados com diabetes. Justificativa. Conforme a lei citada, deve o Poder Público Municipal fornecer aos portadores de diabetes alimentação adequada às suas necessidades. Além da questão de alimentação, o artigo 6º traz algumas competências atribuídas ao município, o qual deve adotar medidas eficazes e adequadas, capazes de abolir práticas tradicionais prejudiciais à saúde das crianças e adolescentes portadores de diabetes, a exemplo de prática de atividades físicas. Está em discussão, com a palavra, o vereador Valdecir José Rático. Senhor vereador, presidente, eu fiz esse requerimento porque, através de um levantamento da Secretaria de Educação, identificando as crianças portadoras de diabetes, eu tenho certeza que pode até salvar a vida de uma criança, porque através da alimentação é que vai conseguir
é controlar o nível de glicose que a criança tem. E são muitas crianças que possuem essa diabetes. Eu falo isso porque há 22 anos eu sou dependente de insulina, e a questão da alimentação é muito importante. Então, tendo nas escolas um controle, nos CMEs, eu tenho certeza que as crianças vão ficar melhor de saúde, não vai ter problemas de visão, alguma coisa que venha prover da diabetes, que é uma doença crônica. Eu conheço mães, pais que acompanham os filhos nos recreios das escolas, com medo que a criança vai lá e coma a merenda, coma um lanche que venha prejudicar a criança. Então, por isso, estou fazendo esse requerimento e tenho certeza que tenho o apoio de todos vocês. Obrigado, senhor. Ainda em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de número 18/2019. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre o uso da palavra os vereadores que dela desejarem fazer o uso. Com a palavra, o vereador César Limpinotti. Boa noite, senhor presidente, vereadora, vereadores, público aqui presente. Gostaria de agradecer imensamente ao doutor Nelson Pedroso pela explanação. Me deixou um pouco mais feliz, mais tranquilo. Saber que aquelas pessoas que dependem de políticas públicas não serão, talvez, penalizadas. Porque o que parecia, no início do que foi dito, do que foi apresentado pela mídia, a nós brasileiros, que as pessoas que mais dependem de políticas públicas seriam as que seriam prejudicadas. Mas ouvir dizer que essas questões serão melhores avaliadas já me deixa feliz. Eu acho que nós temos que lutar e não podemos deixar que as pessoas que mais precisam sejam novamente penalizadas no nosso país. Nós precisamos, essas pessoas precisam ter um carinho especial e não podemos deixar, então, partir aqui do município de União da Vitória, de todos os municípios, que a nível de Brasil se unam, como o doutor falou, para que as coisas não aconteçam dessa forma. Que não seja penalizado só os menores, só quem tem menor condição. Que todos tenham igualdade. Isonomia, eu acho que nós todos temos os mesmos direitos, mas não podemos penalizar sempre as pessoas que mais precisam de políticas públicas. Eu fiquei feliz por saber que, por ter essa esperança vinda do senhor, dita que serão melhor avaliadas e, com certeza, deixadas de lado, não serão prejudicadas essas pessoas. Então, muito obrigado pela explanação. Queria agradecer também a presença de todos que aqui sempre se encontram, que se fazem presente nas sessões dessa casa, dizer a todos que fico feliz com a presença de todos e é importante que a comunidade esteja sempre presente. Dizer que fico feliz quando vejo pessoas buscando os interesses, lideranças, presidentes de sindicatos e tudo mais, que vêm aqui buscar interesse. Fico feliz também pelas pessoas que nos assistem lá. Hoje estive em alguns bairros e eu sei que pela internet nós somos assistidos também. Eles acompanham as sessões. Então, mandar um abraço para todo mundo, a região dos Conjuntos e de toda a cidade. Andei hoje na região dos Conjuntos, andei também no Rio da Areia e outros locais. Eu sei que muita gente não se faz presente aqui, mas acompanha a sessão lá de casa. É importante que eles venham também, que tragam soluções, que venham fazer perguntas, como hoje poderiam ter sido feitas. Como nós não temos, voltando agora a falar da questão da Previdência, ainda muito às claras, né? Eu não tenho conhecimento total do que será feito, do que eles querem fazer, do que apresentaram lá. Mas fico feliz pela presença de todos e porque todos assistem também em suas casas, muitos estão assistindo. Então, muito boa noite, obrigado a todos, parabéns por estarem sempre lutando pelas causas do nosso município, do nosso Brasil. Obrigado. Mais algum dos senhores ao uso da palavra? Livre. Antes de... Com a palavra, o vereador Almir Bugai. Senhor presidente, muito boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, público presente que sempre está aqui, também a imprensa que leva as notícias da atuação dos vereadores nesta casa e também aos internautas que estão em casa nos vendo nesse momento. Muito boa noite a todos
vocês. Gostaria de me reportar bem rapidinho a respeito também da aposentadoria, né, senhor Pedroso, da minha classe, dos militares, onde essas alterações que estão tendo estão batendo de frente, com certeza, na estatística que nós temos ali, né? A última pesquisa a nível de Estado do Paraná, 58 anos de idade é a idade média, infelizmente, da estimativa de vida de militares. Infelizmente. 58 anos de idade. Posso trazer os dados para os senhores. E, dentro desse contexto, estão querendo que o militar também vá até a idade máxima. Então, vejam os senhores, hoje uma das coisas que atrai um cidadão para doar a vida pelos demais cidadãos é alguns benefícios da lei. Nós, como militares, todos os senhores sabem, nós não temos muitos dos direitos que a classe trabalhadora, na sua maioria, tem. Um deles é o direito à greve. Jamais podemos fazer greve. Não temos direito de ter um sindicato que nos defenda. Não temos direito à hora extra. Não temos direito adicional noturno. Não temos direito. Ou melhor, nós temos bastante deveres. E hoje eu explicava para a vereadora Alandra e também para o vereador Albino, com relação à segurança da nossa região, com a defasagem hoje dos nossos militares, policiais, nós estamos hoje com uma defasagem aproximada de 48%, quase a metade do efetivo que deveria ter o 27º Batalhão, não tem. Mas o que me deixa mais triste é, assim, de escutar que, se essa previdência passar para os militares como estão querendo, os nossos militares que hoje estão com 10, 12 anos, 15 anos de casa, não hesitarão em pedir para ir embora. Porque as estatísticas são negativas de todos os pontos para nós. Não estou aqui me fazendo de vítima, por favor. Mas se vocês forem ver os trabalhos de mestrado, doutorado, dos grandes pesquisadores do nosso país, os senhores vão ver quais são as doenças que, inclusive, mais acarretam os policiais militares. E nós sabemos, nesse contexto, que o grande alavancador de tudo isso é o estresse. E as pesquisas mostram que a profissão mais estressante que existe no Brasil é a de policial militar, seguida, na sequência, pelo médico. E também depois vem os professores. E assim por diante. Então, diante dessas estatísticas, realmente temos que estar trabalhando o tema, conversando. Nós temos uma bancada enorme hoje no Congresso que estão trabalhando esses temas. Temos acompanhado como podemos para estar apoiando, porque nós aqui embaixo, né, nos municípios, podemos, quando fazemos alguns documentos para os nossos senadores e também para os nossos deputados, para que eles possam estar vendo pela população no geral, todos os trabalhadores, e incluindo aí a minha classe também dos militares. Então, só me reportando a isso. Eu fico triste porque, de repente, aquelas pessoas que ainda entram no trabalho de polícia militar, que vai doar a sua vida por outro cidadão que ele nem conhece, de repente, esse número diminua na entrada para trabalhar nesta profissão. E nós temos aí um anúncio, né, de um total de 2.400 vagas para o Estado do Paraná, num concurso próximo, anunciado pelo comandante-geral, aonde serão distribuídos no Paraná todo. Mostrei as estatísticas para a vereadora Alandra e para o vereador Albino, e é a mesma coisa que quase nada. Então, é triste as estatísticas, por isso que nós, vereadores, devemos estar formulando documentos no sentido de estar alertando esse pessoal. Eu preciso, senhor presidente, mais um minutinho, só para mim fazer um agradecimento especial. Nós estamos vivendo um momento na Igreja Católica, que é a nossa campanha da fraternidade,
Fraternidade e Políticas Públicas. Neste final de semana, estivemos reunidos em Bituruna, com a Diocese, e eu quero agradecer a presença de algumas pessoas que aqui estão, que atenderam o chamado, né, que atenderam o pedido de dizer assim, venham para as reuniões dos vereadores, contribuir e poder dar a sua participação com a sua presença e ver, né, o trabalho dos vereadores, porque nós precisamos realmente de políticas públicas, onde tem o tema serás libertado pelo direito e pela justiça. E é o que o seu Pedroso veio falar para nós, e é o que nós temos que estar sempre batalhando pelos direitos através da justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Até a próxima. Com a palavra, o vereador Gilmar Pogorzelski. Senhor presidente, mesa, colegas vereadores, imprensa falada escrita, público presente. Também quero dar os parabéns ao senhor Jair, vereador, pelo Indústria das Cachoeiras. Foi um evento que levou a União da Vitória ao topo do nosso país. Também ao prefeito Santinho Roveda, o Bachir, pela inauguração, belíssima festa, pela inauguração do ginásio José Pastucci, também o grande público presente. Também agradecer ao nosso colega Pedroso pela explanação, que também está meio em dúvida de muitas coisas. Tem a presença do nosso amigo lá, o Márcio, também do sindicato. Muito obrigado pela tua presença. O Joel também, que estava aqui também. Casualmente, estive ouvindo na internet, é um problema o agrotóxico nas águas. Então, daí apareceu o Porto União. Então, o Porto União, ele também pega água do Sanepar de Vitória. E domingo eu estava vendo uma reportagem do Globo Rural sobre os agrotóxicos. Então, é alarmante o que está acontecendo no nosso país, o uso exagerado, às vezes excessivo de agrotóxico. Essa semana eu vou no Sanepar fazer uma análise da nossa água, para ver se realmente está tendo esse problema de agrotóxico, que seria muito, né, degradante para a nossa, né, população. E o que eles estão fazendo, né, se eles tinham que fazer uma divulgação, alguma coisa, né, nós como representantes da população, temos que cobrar deles. Então, essa semana irei a Sanepar, pedir providências, uma análise da água, para ver o que a gente está tomando. E agradecer novamente ao meu colega também lá do PV, obrigado pela tua presença e o público. E seria isso essa noite, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. Agora, no encerramento, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Dr. Pedroso pela participação, disponibilidade da sua pessoa, nos trazer o seu conhecimento, informação sobre o tema abordado. Agradecer também presente hoje o Joel, do Sindicato de Servidores, Márcio Otzik, servidores do Magistério de União da Vitória, pela presença. De suma importância a participação de toda a comunidade nos assuntos, né? E, mais uma vez, falar do nosso evento, né, que tivemos no aniversário da cidade, né, um evento que teve a participação da comunidade geral, do nosso ginásio de esportes, do Pastucci, realmente ficou muito bonito, né, que nossas escolinhas de futebol, nossas crianças, né, o objetivo de tirar a criança da rua, tirar das drogas, aí ter um local mais aprazível, realmente, de praticar um esporte de melhor qualidade. Tive hoje na Secretaria de Esportes, também vendo as obras da remodelação, na verdade, do nosso estádio Antioco Pereira, que dentro, em breve, também vai estar contemplando aí os nossos jovens na modalidade do esporte de campo. Tá? Então, na noite de hoje, era isso. Agradeço aos senhores vereadores e vereadora. E a próxima reunião ordinária será no dia 8 de abril de 2019, em horário regimental. Senhoras e senhores, obrigado e boa noite.